Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Moléculas são formadas e destruídas pela radiação estelar. Em ambientes circundam estrelas e estrelas maduras como o Sol e estrelas evoluídas, as chamadas estrelas idosas. Que relação existe entre a química e os astros? Pois é, exatamente é isso que analisa, é isso que pesquisa a turma, o pessoal que trabalha com a astroquímica. Astroquímica e astrofísica molecular é o tema de agora. Heloísa Boechat, especialista em astroquímica, astrofísica molecular e é professora titular do Observatório de Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Heloísa, bom dia. Bom dia. Pois é, a gente pode conhecer como anda uma estrela, quer dizer, qual o ciclo de vida dela, a partir até mesmo da coloração que ela apresenta, não é isso? Mais ou menos. Conta pra gente. A pergunta é se... Você podia repetir a pergunta? De que maneira, através da luminosidade apresentada por uma estrela, a gente pode analisar até mesmo o ciclo de vida dela? Pois é, porque tem cada estrela, ela já nasce de uma massa. Então, ela já nasce com um tamanho, sabe? Então, ela vai evoluindo de acordo com os processos de fusão no interior e formando os elementos químicos, né? Mas, dependendo da massa que ela foi formada, ela vai ter uma cor. Ok? Vamos falar um pouquinho então sobre isso, quer dizer, que relação existe entre essas cores e esses ciclos? As cores das estrelas não depende da idade, né? Algumas estrelas, elas vão se tornar gigantes vermelhas, como o Sol, nesse sentido sim, né? Mas já existem as estrelas que não são evoluídas e que são vermelhas, ok? Então, a evolução da estrela, ela passa de uma estrela como o Sol, por exemplo, que ela atualmente é uma estrela tipo amarela, né? Emite mais no amarelo, e ela vai se tornar uma gigante vermelha, porque ela vai perder as camadas externas e vai se tornar uma nebulosa, ok? Aí a gente chama de uma estrela evoluída quando ela já está perdendo a massa, né? As camadas externas. Nos últimos 10 anos, né, de 2006 para cá, o que podemos classificar como as principais descobertas, os principais resultados de pesquisas na área de astroquímica? Nesses últimos 10 anos, tem sido detectadas muitas moléculas, né, interessantes, moléculas orgânicas, né, e moléculas que a gente chama de pré-bióticas, né? Nesses últimos anos, com os grandes telescópios e principalmente com os telescópios espaciais, foi possível descobrir uma quantidade grande de moléculas e, nesse sentido, foi um avanço muito grande na astroquímica, né? E a astroquímica é uma área relativamente nova, né? Porque antes só tinha a astrofísica, né? E a astroquímica surgiu justamente com esse objetivo de ver como é que as moléculas são formadas. Que antes, na astrofísica, focava mais nos átomos, né? E o objetivo de estudar os ambientes eram estudados através das transições atômicas. E não das reações químicas que envolvem a constituição dessas estrelas, né? Até mesmo do nosso próprio Sol aqui, que aí passa a ter também pesquisas mais voltadas para as reações químicas, para essas alterações, né, que são provocadas por fenômenos químicos e não apenas físicos, né? Bom, quando a gente diz assim, o Sol, por exemplo, é uma estrela
madura, né? Como a gente diz isso. Ou quando diz, existem estrelas que são idosas. O que exatamente a gente está querendo dizer e como identificar essas diferenças? Isso aí é mais uma linguagem mais para leigos e tudo, não é? Porque a gente, na realidade, quando você vai falar, mostrar que a estrela nasce, vive e morre, né? A gente faz aí uma comparação com a vida de um ser humano, né? Mas o Sol, ele está numa fase ainda, não diria evoluída, né? O Sol ainda está produzindo elementos químicos, tem reações nucleares, tem ainda vida, né? Aí quando este combustível, ou seja, o hidrogênio que está dentro do Sol, diminuir, né? Aí ele passa por uma outra fase de evolução. Mas atualmente ele está em vida, ou seja, não é uma estrela madura que a gente fala, é quando ela já perde a quantidade de combustíveis, de hidrogênio no centro, né? Porque ela gastou esse combustível formando hélio e formando outros elementos. Isso. Bom, professora, fale um pouquinho para a gente sobre se existem patterns, quer dizer, padrões de ciclos de vida das estrelas. Ou seja, as estrelas, elas têm padrões parecidos de início, essa fase madura e fim, ou é tudo muito variado nessa comparação entre os ciclos de vida de cada uma delas? É um pouco diferente, porque tudo vai depender da massa que ela formou, né? A massa inicial. E quando ela tem uma massa formada por uma grande quantidade de massa de gás e poeira, ela tem um ciclo de vida muito pequeno, ou seja, ela é tão grande que ela morre mais cedo, ou seja, ela explode tornando-se uma supernova, ok? Já o Sol não vai se tornar uma supernova. Ele tem uma vida muito mais longa do que uma estrela que é gigante, que já nasce muito grande. Então, as estrelas muito grandes, com uma massa muito grande, elas vivem pouco. É verdade. Professora Heloísa Boechat, muito obrigado pela gentileza, pela contribuição, pela simpatia, pela forma agradável com a qual abordou aqui esse assunto com os nossos ouvintes. Como a senhora mesmo disse, nós somos leigos, mas muito curiosos, e para isso existe esse quadro, para isso existe a missão aqui da Rádio MEC-AM, que é a missão de educar. E educar é isso, é o diálogo, é a troca, né, de informações. Não, esse trabalho de vocês é muito fundamental. Um abraço, professora. Bastante. Professora Heloísa Boechat conversou com a gente, sempre sorridente, alegre, descontraída. Ela é astroquímica, astrofísica molecular e professora titular do Observatório de Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse quadro aqui é uma parceria oficial, não do Observatório de Valongo, mas do Observatório Nacional, que ofereceu a pauta, o Observatório Nacional com a sua MEC-AM. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.